Graças a Paz, querido, boa noite. A gente atrasou alguns minutinhos porque tudo que é ao vivo tem que ter um pouco de emoção, né? Se não tiver emoção, não tem graça. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus tem algo para a tua vida. Algo poderoso, algo verdadeiro, algo que vai além da lógica humana, além daquilo que os olhos podem ver. Para a tua vida, Deus tem, segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ali diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não chegou à mente ou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se prepare para receber o novo de Deus sobre a tua vida, se prepare para viver um novo tempo. E eu quero que você entenda uma coisa, às vezes a gente se pergunta, Deus, por que coisas como essas que nós estamos vivendo nesses dias acontecem? Talvez esteja se perguntando o porquê que Deus permite, de repente, que o mundo inteiro pare por causa de um vírus, por causa de uma situação. E hoje eu espero, em nome de Jesus, poder te trazer entendimento sobre isso. Tá? Eu quero que o Senhor use a minha vida para isso. Você vai poder fazer os teus pedidos de oração aí, você vai poder compartilhar isso. E nesse momento eu queria que você, se você tiver uma Bíblia, o que é muito prático, abrisse em Mateus 24, e nós vamos ver algumas coisas interessantes. Versículo 4 em diante, diz o seguinte, Mateus 24, 4. E respondeu Jesus, cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é um fim. Nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, e isso será o início das dores. Existe uma tradução que fala que haverão pestes, fome, entre outras situações. E aí surge a pergunta, por quê? Porque tais coisas eram necessárias acontecer. Porque de repente, por que Cristo tinha que morrer? Porque era necessário. Ele não tinha pecado, ele não tinha malignidade que nós temos, mas era necessário. E às vezes é necessário que se estabeleça o caos para que nós encontremos uma solução, para que nós encontremos vida. Às vezes é necessário que a gente perca o chão para aprender a viver e a caminhar numa dimensão totalmente diferente. Às vezes você e eu precisamos que as nossas forças naturais, elas sejam exauridas, elas cheguem ao zero, para que nós aprendamos a depender e a viver por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você olhar ao longo da história, em todo o tempo, nós vivemos algum momento de caos, e esse momento tem um objetivo, nos levar para mais próximos de Deus. Eu não sei quantos que estão assistindo já foram para a praia, mas eu gosto bastante de mar. Então, quando eu vou para a praia, tem aquela história do recuo de onda, né? Num primeiro momento ela te arremessa, mas daqui a pouco ela te puxa e ela te leva cada vez mais profundo. E o propósito de Deus é te levar cada vez para águas mais profundas de conhecimento, de intimidade, de vida com Deus, para que você seja salvo, para que você viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Agora, é claro que muitas coisas acontecem para que a palavra de Deus se cumpra. E Jesus ele falou, olha, vocês vão ouvir de guerras. E eu quero começar falando de guerras para você. Eu não sei se você conhece a história, se você gosta de história, ou se você é aquele que não suporta a história, mas é o seguinte, nos últimos séculos, desde o começo da história humana, nós tivemos muitas guerras, mas nenhuma delas matou tanto quanto as guerras dos últimos 30 anos. E elas mataram muito.
Nação se levantou contra nação. Guerras filhos, filhos que matam pais, pais que estupram filhos. Tudo isso foi para que se cumprissem as profecias. E não é porque Deus é um Deus mau, que não se importa com você. Ao contrário, Deus é um Deus que te ama. Mas Ele estabeleceu alguns limites para a tua vida, estabeleceu algumas leis de conduta para que nós possamos experimentar o melhor dele para a nossa vida. O problema é que a humanidade, querido, escolheu caminhar a parte daquilo que Deus tem para nós. Como na época que Cristo veio, andou sobre a terra, e as pessoas escolheram andar com aqueles que mentiam, ir contra aqueles que falavam a verdade, e optaram por matar Cristo e mandar soltar Barrabás. Você consegue imaginar essa cena? Você tem na tua frente o príncipe da vida, e você tem ao lado dele um assassino. E aí alguém faz a pergunta: a quem quereis que eu solte? Cristo ou Barrabás? E optam por Barrabás, um assassino. E hoje não é diferente. Nós escolhemos todo dia entre a verdade e a mentira, entre a vida e a morte. E Deus sempre nos deu essa escolha. Sabe, a primeira coisa que você precisa entender: Deus te deu a coisa mais incrível que Ele podia te dar por amor. Ele te deu o direito de escolher. Ele não te obriga a obedecê-lo. Ele não te obriga a andar com Ele. Ele não te obriga a fazer nada. Ele te permite escolher o que é que você quer para a tua vida. E é exatamente pelas escolhas que nós fazemos que hoje a humanidade vive o caos que ela vive. Jeremias 1,5 fala do que é que o homem reclama. E diz assim: reclama das suas próprias escolhas. Reclama daquilo que ele criou para si mesmo. E talvez você esteja se perguntando o porquê dessas calamidades. Primeiro, porque nós semeamos isso. Eu não sei se você já ouviu o ditado: quem planta vento, colhe tempestade. Mas isso é bíblico. Está no livro de Oséias. E nós somos aqueles que plantaram ventos e colheram tempestades. Os nossos pais plantaram ventos e colheram as tempestades. Os nossos avós plantaram ventos e colheram tempestades. E com a gente não ia ser diferente. Agora existe uma coisa que você precisa entender e que talvez seja mais importante da tua vida. Mesmo no meio de todo o caos, Deus tem para a tua vida livramento. Deus tem para a tua vida uma nova história. Deus tem para a tua vida um tempo novo. E ainda que tudo ao teu redor desmorone, Deus tem para você planos de vida e paz. Deus tem para você livramento. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele já aconteceu. Ele já aconteceu em um momento. Tá? Na época que Israel sai do Egito, antes da saída, Deus havia dito o seguinte: olha, eu vou enviar uma praga sobre o Egito, mas para vocês eu vou prover um escape. E Deus deu para Israel uma estratégia. Ele deu o cordeiro. E ele disse: olha, vocês vão matar o cordeiro e vocês vão passar o sangue sobre as portas e vocês vão ficar dentro da casa de vocês. E ali, quando o anjo da morte passar, vocês serão poupados. Talvez esteja pensando: ah, mas ele está dizendo que nós devemos ficar em casa, então nós somos covardes. Não. Também não estou dizendo para você que eu concordo com as leis que foram baixadas agora, dizendo que nós não podemos nos reunir. Mas você sabe que eu vejo com bons olhos a igreja ser obrigada a sair dos templos e voltar para as casas, porque ela começou nas casas. Se você olhar os evangelhos, Cristo ele ministra muito pouco em templos. Ele ministra nas casas, nas ruas, aonde as pessoas estão e aonde os relacionamentos são criados. Então, de uma forma muito ímpar, Deus está trazendo de volta a igreja aos eixos, aquilo que ela deveria ser. Essa é a segunda coisa que você precisa entender. A terceira é que nada do que nós estamos vivendo fugiu dos planos de Deus. E a quarta, e a mais importante da tua vida: Cristo está voltando.
E aí, opa, mas eu escuto isso há muito tempo. Querido, eu escuto isso há 20 anos, 22 anos. Mas eu posso dizer como João e como Pedro. Pedro ele diz assim, irmãos, agora a volta dele está mais perto do que quando a gente creu. Está bem mais perto. As coisas apontam para isso. E agora eu quero entrar de verdade na ministração que eu queria trazer para a tua vida. Existe um livro na Bíblia que as pessoas raramente entendem, que é Apocalipse. E Apocalipse fala de 4 cavaleiros. Fala de um cavaleiro branco, de um cavaleiro preto, de um cavalo que é amarelo, de um que é vermelho, e cada um deles é uma simbologia. E eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que Apocalipse ainda vai acontecer? Você realmente acha que nós vamos ouvir trombetas, como Apocalipse diz? Porque o livro de Apocalipse ele fala uma coisa interessante. Eu vou ler para você entender aonde eu quero chegar. E eu quero ser muito breve nessa ministração, porque não é pelo muito falar, mas pela verdade que é transmitida. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1 diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. E então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha! E olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. E quando o Cordeiro abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizer, venha! E então saiu outro cavalo, e este era vermelho. E o seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. E quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, eu ouvi um terceiro ser dizer, venha, e olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. E o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E então ouvi o que parecia a voz entre os 4 seres dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, não danifique o azeite e o vinho. E quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, venha. E olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto, e lhe foi dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, pelas pragas e por meio dos animais selvagens. Agora eu quero te explicar um pouquinho de cada um deles, mas o interessante é que Apocalipse começa dizendo que se ouviu a trombeta. A gente já escutou várias trombetas, querido. Sabe qual era o papel da trombeta? Chamar a atenção. Fazer com que as pessoas olhassem ou se movessem para algo. E hoje nós temos trombetas ecoando nos 4 cantos do mundo. Já aconteceu com a gripe aviária, aconteceu com a gripe suína, aconteceu com o ebola há muito tempo, aconteceu com o HIV, aconteceu com as guerras, e agora mais uma vez acontece com o coronavírus. Nós já vimos pragas que se estabeleceram sobre a nossa geração. Eu tenho 43 anos. E eu já vi o surgimento do HIV, o surgimento do ebola, o surgimento da gripe aviária, o surgimento da gripe suína, agora mais uma praga. Eu já vi guerras acontecendo. Eu nasci, e no ano que eu nasci, havia a guerra do Vietnã, e depois dali houveram tantas outras. Você olha esses cavalos e esses cavaleiros, e aqui diz que eles começaram a se mover depois das trombetas. E as trombetas têm o poder e têm a ordem, têm o propósito de nos fazer olhar para algo. E você e eu estamos olhando hoje. A população mundial inteira está olhando para isso. Há algum tempo era inimaginável, era impossível dizer
que nós iríamos parar. E hoje, os 5 continentes estão parados. Literalmente, a Terra parou por causa de um vírus. Não se fala em outra coisa no mundo todo. Se fala somente uma coisa, coronavírus. E aí você olha esse 4º cavaleiro, foi-lhe dado a autoridade para ferir 1/4 da terra com peste, com fome, com mortandade. Mas no começo nós tivemos o cavaleiro que representava a guerra, porque ele tinha autoridade para fazer os homens se matarem. Nós tivemos o primeiro cavaleiro que era branco, e aí algumas pessoas dizem assim, e este é Jesus Cristo. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Jesus, não é? Como é que o cordeiro pode abrir os selos e ao mesmo tempo pode aparecer um cavaleiro e ser o cordeiro? Estranho, não é? Esse cavaleiro branco, ele representa as religiões. E eu quero te explicar algo com muito carinho. Não sou contra nenhuma religião. Eu não sou contra o ateu, eu não sou contra o católico, eu não sou contra o espírita, eu não sou contra o budista, eu não sou contra o islamista. Mas todas essas são religiões. E a religião é a mãe da intolerância, a mãe de todas as violências, a mãe de todas as malignidades e de todos os excessos. Deus nunca projetou uma religião. Deus projetou uma coisa chamada relacionamento. Ele diz que ele é teu pai. Isso mostra relacionamento. Não diz que é um Deus distante. Ele diz, eu sou um Deus presente. Isso daqui mostra a religião, o engano, o sofisma. Sabe o que é um sofisma? É um ensino que te conduz ao engano. Sabe quando alguém te ensina alguma coisa e aquilo é uma mentira, mas você acredita naquilo a vida inteira? Eu vou te contar uma historinha. Fala-se que uma moça resolveu fazer uma leitoa. E ela foi lá, e ela temperou a leitoa, e ela pegou a leitoa e fez tudo o que tinha que fazer. E quando ela vai pôr a leitoa para assar, a mãe dela grita assim, para! Tá errado! Vai ficar ruim! Você está fazendo errado! E a moça, mas por que eu estou fazendo errado? Aí a mãe dela diz assim, tem que cortar a cabeça e o rabo. E ela olha, por quê? Não, porque tem. Tá, mas por que que tem? Porque tem. E de tanto a moça questionar, a mãe diz assim, porque eu aprendi assim com a tua avó. Liga para a tua avó que ela te explica. E a moça passa a mão no telefone, liga para a avó e fala, avó, eu estou fazendo uma leitoa. Avó, ai, que legal. E aí? Ah, vó, minha mãe falou que tem que cortar a cabeça e o rabo e não soube me explicar por quê. E ela falou que a senhora falou para ela que era assim, e eu queria saber por que tem que cortar a cabeça e o rabo. E a avó fala, não, não precisa cortar a cabeça e o rabo. É que na minha época o forno era pequeno. E sabe quantas coisas a gente vem trazendo ao longo da nossa vida? Porque simplesmente a gente aprendeu que aquilo era daquele jeito. Regras de homem, mentiras que você aprendeu, como por exemplo, que Deus tem prazer no teu sofrimento. Que Deus é o cara que vai te punir se você fizer algo errado. Que santos, você pode orar para homens que já morreram, porque eles vão ouvir a tua voz. Querido, ao homem é ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Nenhum homem que morreu tem poder de fazer nada pela tua vida, a não ser Jesus Cristo. E isso porque ele morreu e ressuscitou. Nenhuma religião
tem poder de te apresentar e te salvar. Mas um relacionamento com Deus tem. Mas a religião é a primeira grande praga a ser liberada. E nós temos visto o surgimento de religiões nos últimos séculos que tem trazido tanta destruição. Como eu te disse, eu não tenho nada contra as religiões. Mas vamos olhar para o Oriente Médio e nós vimos ataques terroristas movidos pelo ódio, e esse ódio alimentado por um sentimento gerado pela religião. Nós vemos a divisão que as religiões promovem, a ponto de separar famílias. Será que Deus tem propósito nisso? Será que é isso que Deus pensava quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por você e por mim? Lógico que não, querido. Lógico que não. Ali a história era relacionamento. O segundo cavaleiro aqui é um cavalo preto. Lhe é dada uma balança. Isso representa a justiça. Porém, aqui não é justiça. É ganância. É a corrupção. É a ausência de caráter que faz com que as pessoas se entreguem a todo tipo de vaidade, a todo tipo de engano, a todo tipo de mentira, a toda sorte de destruição, buscando a realização daquilo que são os desejos humanos, que faz com que você se destrua, com que você se mate, te fazendo se drogar, beber, se prostituir, ou comer demais, ou dormir demais, ou fazer aquilo que não é correto para você, simplesmente porque a ansiedade te leva a fazer isso, porque a preocupação te leva a fazer isso, ou porque a tua carne quer isso. E o que nós mais vimos foi a corrupção do gênero humano nos últimos anos. Chegar a tal ponto que hoje pessoas morrem e matam por nada. A vida foi banalizada. E você olha depois um outro cavaleiro que tem a autoridade de trazer a destruição pelas pragas. E aí, mais uma vez, nós olhamos e eu te faço uma pergunta. Tudo isso que você ouviu agora, ainda vai acontecer? Ou já está acontecendo? Nós já estamos vivendo Apocalipse, querido. Nós já estamos. E nós já estamos bem adiantados nisso. Essa destruição, essa malignidade, ela tem se intensificado. Só que duas coisas Jesus falou que aconteceriam. Primeiro, as pessoas seriam amantes de si mesmas. Sabe aquela coisa de... eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que me preocupar comigo. Eu tenho que me preservar. É lógico, porque se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? E você acaba se fechando no seu mundinho, achando que o centro do mundo é você, quando na verdade não é. Se acha no direito de apontar o dedo para outros, quando na verdade o maior doente é você, que não consegue enxergar as próprias feridas. Entenda uma coisa, Deus tem para a tua vida um tempo novo. Cristo morreu pela tua vida para te dar uma nova vida. Nós já estamos vivendo Apocalipse e ele disse que o amor de muitos esfriaria. Hoje as pessoas não têm amor por gente, elas têm amor por coisas. E por amar coisas, elas usam pessoas. Elas não amam pessoas, elas amam coisas. Pessoas se aproximam de mim e de você todo dia, buscando o que nós temos a oferecer, não o que nós somos. Houve um momento na vida de Jesus, e é o único lugar na Bíblia que relata isso, que ele orou 2 vezes por alguém. E foi um cego. E a primeira vez que ele ora, ele diz, e agora, o que você vê? E o cego diz para ele, eu vejo homens como árvores,
e árvores como homens. E ele diz, vem cá. E ele ora de novo, e aí aquele homem diz, agora eu vejo gente como gente e vejo árvore como árvore. O que eu quero dizer com isso? O que é enxergar gente como árvore e árvore como gente? É olhar para aquilo que você tem a oferecer. É você olhar para os outros pelo que eles podem te oferecer. É você medir as pessoas por aquilo que você acha que elas têm que fazer por você. E quando, na verdade, nós não fomos chamados para nada disso. Se você quer ter, a ordem de Deus foi dar primeiro. Se você quer receber, dê primeiro. Nós temos que aprender a andar como Deus nos ordenou andar, não como nós queremos andar. O amor de pessoas tem esfriado, vidas têm sido destruídas, famílias têm acabado, porque pessoas não se importam mais com pessoas, porque vivem na mesma casa, mas não conversam, porque não são famílias, são aglomerados. Não é isso que Deus projetou, querido. Uma coisa tremenda é que Deus disse que antes que tudo isso se cumprisse, e realmente a terra tivesse um fim, Deus converteria coração de pais a filhos, e de filhos a pais, para que a terra não fosse destruída por maldição. Deus tem para a tua vida restauração. Deus tem para a tua vida livramento. Deus tem para a tua vida um cuidado especial. Deus tem para você milagres que você nem sonha. Mas você tem que tomar um posicionamento. E não é o posicionamento de olhar acontecer as coisas ao teu redor. Como eu disse, eu não concordo com a igreja se fechar. Eu não concordo com pessoas se escondendo nesse tempo. E existem aqueles religiosos de plantão que dizem, não, mas a Bíblia ordena que nós estejamos debaixo de toda a autoridade. O apóstolo Paulo disse, sim, querido, eu sei. Mas também a Bíblia mesmo relata um momento que Daniel e 3 amigos dele são obrigados a ir contra uma autoridade porque aquilo feria o relacionamento deles com Deus. Um rei chamado Nabucodonosor diz, olha, agora eu estou estabelecendo um decreto e quem não obedecer vai morrer, vai preso, vai sofrer consequências. E aqueles homens decidem não obedecer. Sabe, eu por mim, eu abriria a igreja, eu por mim, reuniria pessoas aonde fosse necessário, independente de uma pandemia, de uma epidemia ou de uma histeria coletiva. Eu faria. E sabe por quê? Porque se Deus não puder cuidar de mim e de você, não vai ser um álcool na tua mão que vai cuidar. Não vai ser uma máscara no teu rosto que vai cuidar. Davi, ele escreveu, ele disse assim, se Deus não guardar a cidade, a sentinela vigia em vão. Mas é lógico que para não provocar os religiosos de plantão, os doutores da lei do nosso tempo, os fariseus, que se escondem atrás das togas e dizem, Deus está falando assim, para não contrariar a esses e não expor a tua vida por amor a você, nós estamos fazendo esse culto online. Para que a palavra não deixe de ser pregada. Para que a tua vida não seja abandonada, para que você não seja exposto. Mas eu quero que você pense um pouco. Será que se esconder na tua casa vai impedir que um vírus que se propaga pelo ar te alcance? Será que se esconder vai te salvar? Eu sinceramente acho que não. Eu acho isso o cúmulo da imbecilidade. O cúmulo da imbecilidade. Mas eu respeito. Afinal de contas, o próprio Deus respeita as decisões que nós tomamos. Mas aí vem a pergunta, em que altar você se prostra? A que Deus você serve? Aonde é que a tua fé se deposita?
Porque no dia da calamidade, ou eu corro para o altar de Deus, ou eu me prostro ao altar do desespero. Não tem meio termo. Não existe meia verdade, querido. Sabe, há algum tempo, eu e a Roberta, nós passamos um susto muito grande. E nós vimos a nossa filhinha ir parar numa UTI com Glasgow 13. E enquanto a Rô estava com a Heloísa na UTI, eu estava do lado de fora, e eu me lembro que eu disse: Deus, eu não consigo imaginar a minha vida sem os meus filhos. Eu não consigo imaginar se alguma coisa acontecer com ela. Senhor, se tiver que a gente fazer uma negociação, eu sou pai, eu sou velho, eu já passei a minha vida. Ela não. Se o Senhor tiver que recolher alguém, entre eu e ela, me leva, mas deixa ela. E o Espírito Santo disse assim: ela não é tua, ela é minha. E eu, mas Deus, o Senhor me deu para... Não, eu permiti que você convivesse com ela. Ela não é tua, ela é minha. E o que é meu, eu faço o que bem me apraz. Se eu a recolher, é minha, porque sempre foi. Se eu deixar para você cuidar, continua sendo minha e não tua. Eu te permiti conviver. E aquilo foi uma guerra, até o momento que o Espírito Santo disse assim: e se eu a levar? Você vai continuar me adorando? Você vai continuar me servindo? Ou você vai se revoltar contra as minhas decisões? E naquele momento eu disse: Deus, o Senhor deu. E se o Senhor tirar, é tua. Só me torna forte para que a minha fé não desfaleça. Só me faz forte e faz a Roberta forte. E é engraçado que naquele momento eu cochilei. E eu não estava conseguindo pregar o olho. Alguns minutos depois, a Roberta saiu com a Heloísa no colo. E eu entendi o que Deus quis me ensinar. Você e eu não somos donos de nada. Você e eu não temos poder sobre a nossa própria vida. Você e eu não podemos mudar nada, nós dependemos de um Deus que nos cuida, que protege a minha vida e a tua. Nós temos o engano de que nós temos o poder sobre a nossa vida. Só que você não pode acrescentar um minuto à tua vida, querido. Você não pode mudar o curso da tua história. Você pode fazer decisões. E as decisões que você faz conduzem a tua vida. Para o bem ou para o mal, elas conduzem a tua vida. Eu não podia fazer nada. Os médicos não podiam fazer nada. Eles têm um limite. Mas Deus é ilimitado em poder. Deus pode fazer o que ninguém pode. E é isso que eu quero que você pare para pensar. Naquele momento, é lógico, como homem, como pai, eu depositei a minha fé em homens que são preparados, estudados para cuidar de situações como essas. E o próprio Deus deu a eles essa capacidade. Mas são homens, e homens são limitados. E aonde termina o limite de homem, começa o agir e o mover de Deus. Talvez você tenha entrado por curiosidade. Talvez você esteja assistindo porque alguém te convidou. Talvez você esteja assistindo para cumprir tabela. Mas a grande verdade é, você está assistindo porque o Senhor te trouxe até aqui. E porque Ele tinha uma palavra para a tua vida. Eu te trouxe até aqui para falar ao teu coração.
E é no meio de desertos que ele faz isso. É no meio de situações como a que nós estamos vivendo, que ele nos faz entender o quanto ele nos ama. E é no meio dessa situação que o Salmo 91 declara: 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. E só com os teus olhos você enxerga. Eu poderia te falar 1000 coisas que eu já vivi. Talvez até mais que isso. De alguém que já recebeu uma xícara de café cheia de chumbinho e tomou sem saber e continua vivo. Há alguém que já foi jurado de morte N vezes e continua em pé. Deus tem guardado a minha vida. Deus tem guardado a minha casa. E Deus pode guardar a tua. No meio dessa pandemia, entrega o teu caminho ao Senhor. Aproveita esse tempo para converter o teu coração, para mudar o teu entendimento. Ouça a voz daquele que diz: eu te amo. E eu tenho preservado a tua vida, eu tenho livrado a tua vida. E eu te fiz parar por um tempo para você ouvir a minha voz. Ouça a voz daquele que, com amor, tem guiado os teus passos, tem conduzido a tua vida. E entenda que você não tem poder nenhum sobre nada. Qual de vós, olha a pergunta que Jesus faz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo a si mesmo, ou um dia a sua própria vida? Você tem esse poder, querido? Outra pergunta que eu quero te fazer. Você sabe quanto tempo você vai viver? Eu vou falar para você, eu tenho planos. Cara, tenho planos pra caramba. Tenho sonhos, tenho projetos, tenho filhos que eu quero ver formados, que eu quero ver casar, quero ver meus netos. Mas eu não sei o dia de amanhã. Talvez eu nem termine essa live. Vai saber. Talvez você não termine. A gente não sabe o que pode acontecer conosco. Nós não sabemos o nosso dia, o dia em que o Senhor vai dizer: chega, e eu quero você para mim. E nesse dia, você e eu não vamos ter desculpa mais. Porque hoje você ouviu uma palavra que tem poder de mudar a tua história. Entendeu? E se esse dia for hoje? Se esse dia for amanhã? Você não sabe, eu também não sei. Mas eu sei que hoje Deus está te dando, como tem me dado também, uma oportunidade de mudança. E no meio desse caos todo, existe a voz de um Deus de amor dizendo: eu não vou te deixar. Eu não vou permitir que isso te destrua, não vou permitir que isso te mate. Eu não vou permitir que essa malignidade se estabeleça sobre a tua casa. Eu vou te preservar. Eu vou cuidar de você. Ouça a minha voz, o que o Senhor te fala. E vem. Sabe, hoje muda o curso da tua vida. Talvez você tenha crescido numa igreja católica e nada contra. Talvez você tenha aprendido sobre o budismo, islamismo ou qualquer outra coisa, nada contra. Mas hoje você precisa entender que nada disso tem poder de salvar a tua vida ou mudar a tua história. Mas Jesus Cristo tem. Ele é aquele que venceu a morte. É aquele que acalmou ventos, que acalmou tempestades, que andou sobre as águas, que fez o que ninguém era capaz. Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E hoje esse mesmo Espírito está falando ao teu coração. Então não endureça o teu coração. Eu quero te lembrar que há muitos anos, um homem chamado Noé foi o único no meio de uma geração inteira
que ouviu a voz de Deus. E Deus disse para ele: construa uma arca. Entre nela com a tua família. E as pessoas com certeza caçoavam de Noé, diziam: olha o louco, construindo uma arca que não vai sair do lugar. Sabe por quê? Nunca tinha chovido. Você consegue imaginar? Alguém construir um barco porque vai vir chuva quando nunca tinha chovido? Que coisa louca, né? Mas Deus, ele faz umas doideiras dessa. E ele fala assim: olha, eu estou te dando uma oportunidade, te chamando para fazer algo diferente de tudo o que você imagina. Para fazer algo diferente de tudo o que você sonhou para a tua vida. Porque o que eu tenho para você é maior. Mas ouça a minha voz. E Noé, ele ouve. E ele decide construir para Deus alguma coisa. E por causa dessa disposição de coração, ele e a família dele são cuidados. E recebem livramento daquela destruição. Capítulo 16 do livro de Atos, no versículo 31, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele é quem pode te livrar, nem o outro. Ele é quem pode te livrar. Eu queria que você, que está ouvindo a minha voz e que está vendo esse vídeo, fizesse uma oração comigo. E pudesse repetir comigo dizendo: Senhor Jesus, eu hoje ouvi a tua voz. E eu quero abrir o meu coração. Eu te peço perdão pelo tempo que eu andei desobediente à tua voz. Me perdoa. Eu abro o meu coração e te peço, escreve o meu nome no livro da vida e eu te recebo como meu Senhor. E de hoje em diante, eu quero ser filho e ter um relacionamento com Deus. Amém, querido. Hoje começa um novo tempo na tua vida. O tempo onde o engano acaba, onde a mentira se desfaz e a verdade de Deus se estabelece. E eu quero profetizar algo para você. Aqueles que te cercam por interesse não vão mais te cercar. Talvez isso te choque, mas algumas pessoas vão fazer assim, e sumir da tua vida. Porque são verdadeiros parasitas. E Deus não compactua com isso. Algumas coisas vão mudar na tua vida hoje. Mas uma grande coisa é saber que Deus preservou a tua vida. É saber que Deus começou a escrever uma nova história e que o teu nome está no livro da vida. E eu quero te convidar a estar com a gente amanhã também. Amanhã, às 18 horas, a gente vai ter uma outra célula. Essa, na verdade, é uma célula. E a gente vai conversar, e você também vai poder conversar com a gente. Mandar as tuas dúvidas, porque a gente vai responder. E nós vamos falar mais do amor de Deus. E você vai ser muito bem-vindo. Deus abençoe a tua vida. E antes que eu esqueça, 2 coisas que você precisa para viver o milagre de Deus. Ouvir e crer. Vem ouvir e crer com a gente.